Fala pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes a Bíblia Sagrada na tradução do padre Manuel de Matos Soares. É uma publicação da editora Eclesiar. Bom, é uma tradução diferente, é uma Bíblia católica. Eu achei muito bonita a capa e também pelo fato de eu gostar de ter várias traduções bíblicas para fazer comparações, enfim. Então é mais uma tradução católica que eu quero mostrar aqui no canal. Se você quiser adquirir, eu vou deixar na descrição do vídeo. E a gente vai lá para a mesa para a gente conhecer essa Bíblia nos mínimos detalhes. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, não perca tempo, se inscreva agora. E principalmente, deixe o seu joinha para que o YouTube possa indicar o nosso vídeo para outras pessoas também. Vamos lá para a mesa? Que Deus te abençoe. Estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Muito bem, pessoal, aqui estamos com a nossa Bíblia Sagrada na tradução do padre Manuel de Matos Soares. É uma publicação da Eclesiar. Bom, eu comprei essa Bíblia numa promoção na Amazon. É uma Bíblia que traz um texto bíblico que eu não tinha ainda aqui na minha biblioteca. Geralmente eu gosto de ter várias traduções. Então esse foi o motivo, como eu expliquei no início, para eu poder ter essa Bíblia. O acabamento dela é muito bonito, né? Uma Bíblia vermelha, capa dura. Olha só, tem aqui um detalhe, como se fosse uma porta de uma igreja, uma entrada, enfim. Um acabamento muito lindo, né? Bíblia bonita. Então, se você quiser, na descrição eu deixei o link para você estar comprando. Vamos conhecer um pouquinho dessa Bíblia, a parte interna dela. Nesse review, eu vou falar um pouquinho também. Tradução. É capa dura, mas a encadernação é uma encadernação mais simples, né? Não é uma encadernação tão sofisticada. E a folha é aquela folhinha um pouco amarelada. Bíblia Sagrada, tradução Padre Manuel de Matos Soares, versão segundo os textos originais. Editora Eclesiar. Então aqui tem o site da editora, ficha catalográfica. Essa Bíblia ela foi publicada em novembro de 2021, já está um tempinho, né, no mercado. Aqui tem um índice dos livros, lembrando que é uma Bíblia de linha de origem católica, né? O cânon do texto bíblico de linha católica. Então você vai encontrar os livros que os protestantes, os evangélicos, chamam de apócrifos, e os católicos de deuterocanônicos. Eles estão aqui. Quais são eles? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os 2 de Macabeus, tá bom? E lembrando que Daniel tem acréscimos e Esther também. E o Novo Testamento segue os 27 livros normalmente, tá bom? Aqui tem uma nota editorial. Essa nota ela é importante porque nela a gente encontra um pouquinho sobre a história dessa tradução, o texto utilizado, né, como foi a revisão, enfim. E aqui a gente viu que a gente tem aqui uma explicação, né, sobre quem foi o padre, né, Manuel de Matos, enfim. Então tem aqui toda essa explicação. Tem aqui também uma parte de dedicatória e o prólogo. E aqui a gente vai ter a explicação sobre os textos que foram utilizados. A gente tem a Vulgata como uma base e também consultas ao texto original, tá? Mas a base mesmo aqui, pelo que eles disseram, foi a Vulgata Latina, tá bom? Uma introdução à Bíblia, uma breve introdução ao Pentateuco, e aí nós entramos no texto bíblico, né? Vale ressaltar que o texto bíblico, uma coluna apenas, não é verso embaixo de verso, é um texto corrido. Abaixo a gente tem algumas notas da tradução. E a gente encontra também os subtítulos da tradução, tanto aqui na parte acima do texto, como também lateralmente. Achei isso bem interessante. O número da página está aqui embaixo, o nome do livro e do capítulo na parte central.
A folha é um pouquinho, apesar dela ser amarelinha, mas ela é um pouquinho transparente, tá? É uma folha mais simples, não é uma folha... Geralmente as Bíblias católicas utilizam esse tipo de folha. Eu já encontrei em várias Bíblias católicas essa folha amarelinha. Mas não é uma Bíblia de estudo, tá, pessoal? É só o texto bíblico mesmo. A gente não vai encontrar outros estudos aqui, notas de estudo. Tem pequenas notas abaixo do texto, como eu disse para vocês, mas são notas da tradução, tá bom? Então vamos passar aqui mais para frente, mais para o meio da Bíblia. Eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, que eu não sei se vocês já repararam, mas quando você vai chegando aqui para a parte central, dá uma estreitadinha, né? Não sei se você está conseguindo ver através aqui da lente da câmera, mas olha só, ela fica mais apertada aqui na parte central. Talvez a encadernação ou tamanho da folha, enfim, mas acontece isso. Todos os livros têm uma breve introdução mesmo, e aí segue no texto bíblico. Lembrando, como eu disse para vocês, nós encontramos aqui os livros tidos como deuterocanônicos pelos católicos e apócrifos pelos evangélicos, né? Então aqui, por exemplo, é o livro de Eclesiástico, que nós não encontramos nas Bíblias dos evangélicos, né? Nas Bíblias tradicionais. Bom, aí você está perguntando, por que você, um pastor evangélico, tem uma Bíblia, uma tradução católica? Na verdade, o texto bíblico em si, quando a gente vai ler e comparar com uma tradução, por exemplo, NVI, não tem grandes diferenças, né? Embora a gente não aceita os livros que nós consideramos como apócrifos, mas as traduções geralmente há poucas diferenças. E eu gosto de fazer comparações. Então eu tenho ali cerca de 8 ou 9 traduções católicas, e essa aqui vai vir para estar agregando, para estar comparando, enfim, eu gosto de ter essas traduções. Olha só aqui, 1 Macabeus, né, que é um livro que nós encontramos nas Bíblias católicas. E é interessante que 1 e 2 Macabeus nós encontramos aqui no final, tá bem no final aqui do Antigo Testamento. E aí a gente encerra o Antigo Testamento com 1 e 2 Macabeus. Geralmente eles estão lá mais próximos aos livros históricos, né? Pelo menos nas outras Bíblias aqui que eu tenho, católicas, dessa maneira. Mas nessa Bíblia propriamente dita, a gente encontra 1 e 2 Macabeus. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, voltar um pouquinho aqui, depois de Malaquias. Então Malaquias capítulo 4, e aí nós entramos depois de Malaquias 4 no primeiro livro de Macabeus. Se a gente fosse analisar em forma cronológica, a história dos Macabeus, ela acontece após o período de Malaquias mesmo, tá certo? Então achei bem legal isso, interessante, né? A forma como nós encontramos 1 e 2 Macabeus nessa Bíblia. Porque olha só, eu peguei aqui uma outra Bíblia católica, essa edição da Família, da editora Vozes. Vou mostrar para vocês onde está o livro de Macabeus nessa Bíblia. Ele está depois de Esther. Então o último livro do Antigo Testamento é Malaquias mesmo. Agora nessa Bíblia aqui da editora Eclesiai, da tradução do padre Manuel de Matos, e eu vou voltar no índice aqui para mostrar para vocês. Olha que interessante. 1 e 2 Macabeus, eles estão localizados no final do Antigo Testamento. Interessante, é um ponto diferente, né? Muito interessante mesmo. Mas vamos lá, vamos para o Novo Testamento. Eu quero ler aqui alguns textos, né? Para você conhecer um pouquinho da tradução. Evangelho de Mateus. Vamos ler aqui Mateus 28, versículo 19. Olha só. Vamos ler aqui a partir do 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes assim: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, ensinai todas as gentes, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Tá vendo? Vamos pegar outros textos, vamos pegar aqui o Evangelho de João. Eu fiz a leitura desse Evangelho nessa Bíblia. Toda Bíblia que eu compro, toda tradução diferente, eu gosto de ler João. João capítulo 1, versículo 1. Lembrando, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, que o texto bíblico ele não é em colunas, ele é corrido. No princípio existiu o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tá vendo? Vamos pegar aqui João 3,16. Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante, né? Vamos pegar outras passagens. Vamos passar aqui para Atos. Atos capítulo de número 9, olha só. Entretanto, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, assim, com o fim de levar presos a Jerusalém quantos adeptos desse caminho, doutrina, entre aspas, entre parênteses, encontrasse homens e mulheres. Prosseguindo ele a sua jornada, aconteceu que ao aproximar-se de Damasco, subitamente o cercou uma luz fulguramente vinda do céu. Caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Interessante, né? Então, é uma Bíblia que tem uma tradução até fácil de entendimento, não é uma tradução rebuscada, é uma tradução muito interessante. Deixa eu aproximar aqui, olha só, aqui é Gálatas, o tamanho da letra é uma letra normal, A pequena, tá? Não é uma letra grande, olha só o livro de Gálatas, é uma letra normal. Então, para quem usa óculos aí vai ter uma dificuldadezinha, né? Vai estar fazendo a leitura. Vou pegar aqui o versículo 23 do capítulo 5. Vamos ler a partir do 16. Digo-vos, pois, andais no Espírito de Deus e não satisfazeis os desejos da carne. Efetivamente, a carne tem desejos contrários ao Espírito, o Espírito desejos contrários à carne. Essas coisas, né? Aí vem aqui uma explicação. A carne e o Espírito a carne e o Espírito são contrárias entre si, para que não façais tudo aquilo que quereis. Se porém sois guiados pelo Espírito de Deus, Se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, luxúria, idolatria, malefícios, inimizades, contendas, invejas, iras, rixas, discórdias, seitas, ciúmes, embriaguez, glutonerias e outras coisas semelhantes, sobre as quais os tenho prevenido, como já vos disse, os que as praticam não possuirão o reino dos céus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, gozo, amor, longanimidade, paz, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Interessante, né? Cada tradução tem a sua particularidade, no final chega ao mesmo lugar. Bom, e chegamos aqui no final. Não vou ler mais nenhuma passagem, mas só para você entender e ver como funciona essa Bíblia, a tradução, né? Enfim, é muito bom para você estar fazendo as suas devidas comparações, como eu costumo fazer. Deixa eu mostrar aqui no finalzinho o que ela tem. A gente encerra aqui em Apocalipse 22. Aí tem aqui os livros em ordem alfabética. E não temos mais nenhum outro recurso. Essa é a Bíblia Sagrada, tradução do padre Manuel de Matos, com base na Vulgata Latina, em latim, né, a tradução para o latim, mas fazendo comparações com o original. Uma Bíblia muito bonita. Eu esqueci de falar, ela tem um fitilho de marcação de página, mas eu achei linda essa Bíblia. Uma Bíblia católica, para você ter aí na sua biblioteca, para você também fazer as devidas comparações. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.